Então, quem perdeu aula, ou quem não entendeu alguma coisa, pode chegar lá e gravar. E pode assistir novamente, beleza? Então, vamos lá. Stephanie está chegando. Oi, Stephanie. Boa noite. Vamos lá. Gente, galera, então hoje veremos revisão de vetores. Tá? Então, inicialmente, nós precisamos... Deixa eu só liberar a sala aqui, que o pessoal ainda está chegando. Precisamos entender o que é e para que serve vetor. Certo? Então, o que é que o vetor representa? O que é que o vetor indica? Então, nós precisamos sair daqui hoje sabendo disso. Lembrem que já vimos e aprendemos sobre grandezas vetoriais. Então, vetor tem tudo a ver para se encaixar com grandeza vetorial. Então, quando eu falo que a grandeza vetorial, para ser perfeitamente compreendida, eu preciso de um módulo, ou seja, de um valor numérico, eu preciso de uma unidade e preciso de uma direção ou sentido, certo? Eu preciso representar essa grandeza vetorial através de quê? De um vetor. Então, a função do vetor nada mais é que a representação geométrica de uma grandeza vetorial. Matematicamente falando, um vetor é um segmento de reta orientado. Ou seja, ele tem começo e tem fim. É um segmento de reta. Não é uma reta, não é uma semi-reta, é um segmento de reta. Então, o que acontece? O módulo do vetor é dado pelo comprimento do vetor, do segmento. Então, por exemplo, aqui tem uma unidade, aqui tem uma unidade. Então, o meu módulo do vetor velocidade, no caso do vetor V, vale 2 unidades. Onde U é a unidade da medida. Como não sei qual é, ele está chamando de 2 unidades. Então, já vimos como se representa o módulo através do vetor. É através do comprimento do segmento. A direção do vetor é dado por esse ângulo aqui, ó, que é a nossa declividade. A nossa declividade. E o sentido do vetor, chegando Mirella aí. Oi, Mirella. O sentido do vetor é dado pela orientação da seta. Então, o que é um vetor? É a representação gráfica das grandezas vetoriais, que possui módulo, direção e sentido. Como é que você mede o módulo? É o tamanho do vetor. Como que você mede a direção? Através do ângulo que o vetor forma ou com a horizontal ou com a vertical. E o sentido é dado pela seta, a orientação da seta, ou seja, para cima, para baixo, para cima, esquerda, direita e por aí vai. Tá certo? Vamos lá. O segundo conceito de hoje é o conceito de vetor resultante. Por que eu vou fazer isso? Porque lá na matemática, vocês aprendem o conceito de vetor soma. Vetor soma. Então, tudo que você aprendeu lá vai tudo continuar valendo aqui. A diferença é que o que você chama lá de vetor soma, para a física, para mim, eu chamo de vetor resultante. Então, tudo que você for calcular é a força resultante, calcular a velocidade resultante, for calcular a aceleração resultante, tudo isso aqui você vai calcular utilizando o que você aprendeu hoje de vetor soma.
Então, o que seria um vetor soma, né? O vetor soma é exatamente quando você tem uma situação onde você pode substituir essa força 1, essa força 2, por uma única força, uma força resultante. Então, o que é uma força resultante? É a força que, ao ser aplicada no sistema, produz o mesmo efeito do que todas as outras existentes. Então, você vai substituir todas as forças existentes no sistema por apenas uma única força. Por quê? Porque depois você vai usar a lei de Newton e vai jogar força resultante igual a MA. Lembra que semana passada nós vimos lei de Newton. Semana que vem, nós voltamos para verificar as aplicações. Porque eu vou precisar de decomposição de vetor para fazer as questões lá. Por isso que eu parei hoje para ver vetor. Vamos lá. Hoje iremos aprender as operações. Quais operações? A adição, a soma, a subtração, o produto de um número real para um número vetor e a decomposição de vetores. Veja que aqui não veremos para ensino médio produto vetorial. Produto vetorial é somente para matemática universitária ou para a turma de matemática do ensino médio. Mas para física, eu só preciso saber o produto de um vetor por um número real ou por um escalar. Certo? Mais importante aqui da aula de hoje é aqui, ó, decomposição de vetores e a adição de vetores. Beleza? Então, vamos começar. Lembrando, quando se fala em vetor soma, é o nosso vetor aqui, ó, o nosso vetor soma. O vetor subtração é o vetor variação. Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Então, o vetor soma, a adição de vetores, eu posso calcular de duas maneiras. Boa noite, Lucas. O primeiro módulo, o primeiro método, é o método polígono. Certo? Também chamado de método gráfico. Daqui a pouco eu vou explicar qual é a vantagem dele e qual é a desvantagem. Então, imagine que você tem aqui, ó, dois vetores, três vetores. Dá-lhe, Luquinhas. Tenho três vetores. Eu tenho um vetor A, eu tenho um vetor B e tenho um vetor C. Pelo amor de Deus. Se aqui for 2, aqui é 3 e aqui é 4, se você for calcular, a pilha está meio fraca, o vetor soma, quem é o meu vetor soma? É a soma vetorial. Olha, vetorial porque tem essa setinha em cima, porque isso aqui, ó, é diferente disso aqui, ó. Então, se você chegar 2 mais 3, 5, com mais 4, isso aqui vai ser igual a 9. Porque aqui embaixo eu tenho a soma algébrica. Só que eu estou fazendo uma soma vetorial. Tá bom? Então, o que é que o método polígono pede para você fazer? Ele divide em três etapas. Primeira etapa, você vai desenhar. Você vai desenhar. Acho que a pilha aqui morreu. Você vai desenhar o primeiro vetor. Qual é o primeiro vetor? Esse aqui, ó, o vetor A. Reservadamente, por isso que quando você faz uma questão disso aqui, geralmente ele coloca um papel milimetrado, um papel quadriculado para facilitar o desenho. Então, você vai desenhar o primeiro vetor à parte. Então, você vai lá e desenha o primeiro vetor. Desenhou o vetor A. A segunda etapa, agora, você vai desenhar a partir da extremidade A,
o próximo vetor, que no nosso caso é o vetor B. Para B está onde? O B está aqui, ó. O B está apontando da esquerda para a direita. Você vai lá e desenha o B do jeito que está lá. Com a mesma dimensão, com a mesma posição e com a mesma orientação. Na extremidade B, você vai desenhar quem? Vai desenhar C. Você vai pegar o vetor C, ó, e vai desenhar lá na extremidade C. O que é que eu chamo de vetor soma? Vetor soma é o vetor, ou melhor, é o segmento que fecha o polígono. Por isso que eu chamo de método do polígono. Porque a minha resultante, o meu vetor soma, é exatamente o vetor que vai conectar a origem do primeiro com a extremidade do último. Ok? Ele vai ligar a extremidade do primeiro com a origem do primeiro com a extremidade do último. E aí você vai ter que dar um jeito, geometricamente falando, para calcular esse valor S. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o método polígono você pode responder de uma vez só. É só ligar um vetor após o outro e depois faz o quê? Liga o primeiro ao último. Fechou o polígono, isso aí é o meu vetor soma. Agora, cuidado. Se por acaso você tiver a seguinte situação, você vai somando os vetores, vetor A, vetor B, vetor C, vetor D, e quando você for ligar, ó, o vetor E, ele coincidiu com o primeiro. Aí eu pergunto, sobrou alguma coisa para ligar? Eu consigo ligar a origem de A a alguma coisa? Não. Se eu não consigo, é porque o meu vetor soma é igual a zero. Isso aqui, gente, que você acabou de aprender, ou pelo menos acabou de ver, você vai usar, ó, vou dizer aonde você vai usar. Na estática do ponto material. E se isso cair na prova, é o teorema das três forças. Então, geralmente, quando o corpo está em equilíbrio, você vai encontrar sempre essa situação. Ou seja, quando você desenhar todas as forças, a última força vai fechar o circuito com a primeira. Isso significa que o sistema está em equilíbrio. Lembrando que estática é a parte da física que estudaremos o equilíbrio dos corpos. Já sabemos o que é um ponto material, quando as dimensões do corpo podem ser desprezadas. Tá? E aí, lá, veremos o teorema das três forças. Agora, voltando para a aula de hoje. Geralmente, quando você usa esse polígono em cinemática, vê que figurinha forma aqui, ó. Um triângulo. Então, geralmente, quando você responde qualquer questão de vetor usando o método do polígono, tá? Você termina usando o triângulo. Ou usa Pitágoras, ou usa seno, cosseno, tangente. Tá bom? Então, geralmente, se espera se encontrar um triângulo para você aplicar as relações métricas. Tá bom? As relações trigonométricas. O segundo, sim, aí eu falei da vantagem. Né? Qual é a vantagem? Você pode aplicar o método polígono para infinitos polígonos, ou infinitos vetores. Basta o quê? Desenha o primeiro e depois vai desenhando um após o outro. E no final, liga o primeiro ao último. Acabou-se. Qual é a notícia ruim? Que não tem fórmula. Vai depender da figura que for formada. Geralmente, é um triângulo para você usar Pitágoras, seno, cosseno ou tangente. Mas pode aparecer um trapézio, né? Outras figuras, retângulo e por aí vai. Certo?
O segundo método, que é chamado método do paralelograma, também é chamado de método analítico. Método analítico. Ele recebe esse nome de analítico porque ele tem uma fórmula para calcular, que é a vantagem. Tá? A vantagem desse método em relação ao anterior é que ele tem uma formulazinha para ser utilizada. Qual é o lado ruim? É porque ele só pode usar com 2 vetores. Ele é limitado a usar apenas 2 vetores por vez. Então, se você tiver uma questão com 20 vetores, tem que fazer 2, depois mais 2, depois mais 2, até chegar no resultante. Vai levar mais tempo, tá bom? Então, o que é que ele diz? A diferença básica é na montagem. No processo do polígono, você desenha um vetor após o outro. No analítico, você desenha os dois a partir do mesmo ponto. Então, você desenha o vetor A e no mesmo ponto de B, desculpa, na mesma ponto de partida aqui, você vai desenhar B. Ok? Aí, o que eu faço agora? Pela extremidade A, você vai traçar uma paralela ao vetor B. Por isso que o nome do processo é paralelograma. Olha a figura que formou. Certo? Quando você passa as projeções, os prolongamentos de um vetor paralelo ao outro, olha a figurinha que forma. É um paralelograma. E quem será o meu vetor resultante? É o segmento que fecha a origem até a interseção. Beleza? Os dois processos. Processo do polígono é um vetor após o outro. E o método do paralelograma é os dois vetores partindo do mesmo ponto. Ok? Atenção! Como é que calcula o módulo do nosso vetor soma pelo método analítico ou método paralelograma? Como eu falei para vocês, a única vantagem desse processo é que ele tem uma fórmula para calcular, que é a famosa e conhecida lei dos cossenos, que diz, vamos botar a figurinha aqui pequenininha, né? O vetor A, vetor B, e aqui também é um θ. Então, o quadrado do vetor resultante, né, é igual a os dois vetores que formam o ângulo elevado ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de θ. Tá bom? Segundo, a determinação da direção do vetor pode ser feita mediante o cálculo do ângulo θ. Você já viu, né? A direção é dada pelo ângulo θ horizontal. E se você tiver vários vetores atuando e precisar determinar o vetor resultante, ou seja, o vetor soma, deverá utilizar esse método por partes, ou seja, de 2 em 2. Isso aqui eu já falei tudinho. Tá bom? É só para quem for acompanhar o material da apostila, tá exatamente igual assim. Aí os casos particulares, aí preste atenção agora. Tá bom? É o seguinte, o primeiro caso é quando tem os dois vetores, eles estão no mesmo sentido, ou o ângulo entre eles vale zero. Então, grava aí. Quando alguém fala que os dois vetores estão no mesmo sentido, é porque o ângulo entre eles é igual a zero. Aí vamos aplicar a lei dos cossenos? S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A, B, fez o cosseno de quanto? O cosseno de zero. O cosseno de zero vale 1 unidade. Então, aqui ficaria S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Lembram lá da matemática de produtos notáveis? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo,
mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui é a mesma coisa de S ao quadrado igual a mais B ao quadrado. Simplificando aqui, eu tenho que o meu vetor soma, o meu vetor resultante é a soma algébrica, é a soma dos módulos. Então, por acaso, quando você pega uma questão que fala, olha, o barco está andando a favor da correnteza. Então, se o barco está a favor da correnteza, a velocidade resultante do barco é igual à velocidade do barco mais a velocidade das águas. Por quê? Porque θ igual a zero. Aí você chega nessa expressão. Então, está vendo como é importante vetor? Muitos assuntos dependem de vetor. Agora, se a questão fala que o barco está andando contra a maré, contra a correnteza, ou está subindo o rio. Então, eu falo que a velocidade resultante do barco vai ser igual à velocidade do barco, ou seja, do motor do barco, menos a velocidade das águas. Certo? Só que nesse caso aqui, ó, por que vai ser negativo? Daqui a pouco explico. Segundo caso, olha lá, sentidos contrários. Sentidos contrários. Ou seja, ângulo de 180 graus. Olha o ângulo aqui de 180 graus. Aplicando a lei dos cossenos, do mesmo jeito, ó, S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes o cosseno de 180. O cosseno de 180 vale menos 1, ó. Vai, Stephanie, já que já está disponível. Daqui para as 10 horas está disponível. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB. Produto notável agora, de novo. Ó. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, S ao quadrado igual a menos B ao quadrado. Ó. Vai embora, vai embora. S igual a menos B. Então, quando a questão falar em o barco está contra a correnteza, é porque o ângulo que é formado entre as duas velocidades vale 180. Ou seja, a resultante é a diferença entre as duas velocidades. Tá? Essa aulinha você vai precisar rever várias vezes. Quando você estiver estudando estática e ficar com a dúvida de decomposição, volta para essa aula. Quando estiver analisando cinemática vetorial e ficar em dúvida nas questões de rio e correnteza, volta para essa aula. Essa aula está disponível. Vê quem quer e quantas vezes for achar necessário. Beleza? O terceiro caso é o caso quando os dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus. Tá certo? Aí alguém mais esperto, né? Já está vendo aqui que forma uma figurinha conhecida e o meu resultante aqui, ó, é o elemento bastante conhecido do triângulo, que é a nossa hipotenusa. Alguém vai dizer, usa Pitágoras, usa Pit, né? Vamos provar por que é isso? Vamos aplicar de novo a lei dos cossenos. S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de 90. Lembrando que o cosseno de 90 vale zero. Então, fica S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Olha lá. Pitágoras. Então, para quem não percebeu ainda, o teorema de Pitágoras ele é obtido a partir da lei dos cossenos. Então, teoricamente, quem sabe a lei dos cossenos não precisaria decorar Pitágoras. E por que o aluno decora Pitágoras?
Por que será que o pessoal decora Pitágoras? A resposta é simples. Porque cai muito. Então, se cai muito, o cara decora. Entendeu? Se caísse pouco, eu disse, ó, decora a lei dos cossenos que resolve tua bronca. Então, aqui, ó, o meu vetor resultante vai ser igual exatamente à hipotenusa do meu triângulo retângulo. Aí, vamos analisar agora, então. Ficou mais fácil, Gabi, porque você usou mais vezes. Aí realmente terminou mais fácil, entendeu? Aí, o que é que a gente viu em vetor de soma? Eu vi o método polígono e o método paralelograma, o método gráfico e o método analítico. A segunda parte diz como é que eu faço para obter o produto de um número escalar, do número real, por um vetor. Ou seja, imagine que você tem aqui um vetor A e você quer calcular quanto vale o vetor 2A. Então, você vai multiplicar o módulo por 2, ou seja, se aqui tem uma unidade, aqui você tem A e A. A mais A dá 2A. E o meu sentido, ele vai ser invertido. Porque eu estou multiplicando por menos 1. Olha o que você aprende lá na matemática. Chega aqui e faz assim, ó. Menos x igual a menos 8. O que é que você faz agora? Você termina multiplicando por menos 1, não é verdade? Para que você multiplica por menos 1? Para inverter o sinal. Só que na física, eu não trabalho com sinal, eu trabalho com sentido. Então, quando você multiplica por um valor negativo, você está obtendo o quê? Está calculando um vetor simétrico, porque você está invertendo o sentido do vetor. O vetor era nessa direção, passou a ser dessa direção. Já o vetor 3A, como o A ele é positivo, ele permanece com o mesmo sentido. E um sinal negativo aqui de A significa que o sentido do vetor é no sentido contrário ao vetor original. Esse vetor aqui, eu digo que A menos A é o simétrico de A. É o vetor simétrico. É o vetor que tem mesmo módulo, mesma direção, porém sentido contrário. Vetores simétricos, eles possuem mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários. Aí vamos ver uma operação que cai muito pouco em física, mas quando cai, dá nó cego, que é a subtração. Tá? Então, para a gente não ter que decorar outra lei, outro método, eu vou usar os dois métodos que você já aprendeu: o método gráfico, o método geométrico e o método analítico. O método polígono e o método do paralelograma. Já existem. Não vou inventar a roda. A diferença é, veja se vocês concordam comigo. Se você fala que o vetor diferença é o vetor A menos B, se eu escrever assim, vetor diferença é igual ao vetor A mais menos B. Será que é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? Sim, né? É a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, o que é que eu posso fazer? Eu posso calcular a diferença através da soma pelo simétrico do número. Então, aqui, ó, o meu vetor diferença é a soma com o simétrico do vetor B. E o que é um vetor simétrico? É um vetor que tem as mesmas características, só que o sentido ele é contrário. Então, aplicando primeiramente o processo do polígono. Como é que faz o processo do polígono? Primeiro desenha A. Primeiro desenha A.
Na extremidade A, desenha quem? Desenha B. Mas se você for desenhar B normalmente, ele seria para cá, né? Não é isso? Só que você não vai desenhar, você vai calcular, você vai desenhar menos B. Ou seja, em vez de ser para a direita, ele vai ser para a esquerda. Ele vai ser no sentido contrário. Só muda isso. Porque é a soma com o simétrico. E aí, como é que calcula o vetor resultante? É só fechar o polígono. Acabou-se. Beleza? Aí vamos calcular através do método do paralelograma, um método analítico. Qual é a diferença? Agora você vai desenhar os dois vetores a partir do mesmo ponto. Então, desenhei primeiro o vetor A e vou desenhar agora o vetor B. Ó, o B seria para cá, né? Para cá. Só que não é B, é menos B. Sem menos B, ele vai ser para a esquerda. Seguindo, na extremidade A, você passa um prolongamento paralelo a B. Pela extremidade B, passa um prolongamento paralelo ao vetor A. Aonde acontecer a interseção, você vai conectar a origem até esse ponto. Tá vendo que os dois vetores são iguais, ó. O vetor B é exatamente igual ao vetor D do outro caso. Certo? Cadê o negócio do poder. Ok. Decomposição. Antes de fazer decomposição, vamos fazer um exercício. Questão 1. E o seguinte, deixa eu só abrir o arquivo aqui que ficou faltando uma página. Deixa eu ver se eu consigo recuperar o arquivo aqui. Vou Ctrl Z para ver se ele reaparece. Lendo aí para vocês. Deixa eu ver. Não, ele perdeu, vou ter que copiar de novo. Não, mas depois eu falo. Vamos lá. A figura mostra um mapa de uma cidade em que as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente e cada quarteirão mede 100 metros. Você caminha pelas ruas a partir da sua casa, na esquina A, ou seja, você mora aqui, ó, na esquina A, vai até a casa da sua avó, que está na esquina B, e de lá vai até a sua escola, que está na esquina C. A menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre sua casa e a escola são, respectivamente. Lembrando, quando você está andando na rua, você não vai poder cortar caminho, você vai ter que andar pela calçada. Não vai poder atravessar por dentro de uma casa, certo? Então, como é que eu faço para calcular essa distância? Vamos lá. Então, inicialmente, você vai sair do ponto A até o ponto B. Então, uma das possibilidades para chegar até B é essa aqui. Eu andei 400 metros. Como é que eu sei que é 400? Porque eu sei que cada tracinho desse aqui, ó, é 100. 1, 2, 3, 4. Depois o que eu faço? Eu pego a direita. Porque também, se eu quisesse aqui, ó, eu podia fazer isso, ó. Eu podia seguir em linha reta, ir lá por cima e voltar. Só que aí eu andaria uma distância maior, não é verdade? Eu quero a menor distância. E aí, em A, eu vou pegar a direita. É o que o Waze faz, né? O Waze faz isso, né? Ele manda você pegar a direita. E você vai andar mais. Aí ele fala assim, seu destino se encontra a 300 metros. Pronto, ele já sabe exatamente o que a gente está fazendo aqui. Só que o nosso caso é o Waze de pobre, tá? Beleza, cheguei em B. Agora vou de B até C. Ó,
subi mais 200 e andei mais 500. 2, 3, 4, 5. Então, quem é meu deslocamento? Qual é a minha distância percorrida? Basta apenas somar. Eu andei 400 para cima, depois andei 300 para a direita, depois andei mais 200 para cima, depois andei mais 500 para a direita. Se eu somar, 400 mais 300, 700, 200 mais 500, mais 700 também. 700 mais 700, você encontra 1.400 metros. Lembrando que esse deslocamento, eu chamo de deslocamento escalar. A gente já falou isso quando estava estudando lá o capítulo de cinemática escalar. Por quê? Porque eu estou considerando a trajetória. Toda vez que você considerar, levar em consideração a trajetória, eu tenho o meu deslocamento escalar. E quem seria meu deslocamento vetorial? Já o deslocamento vetorial é a linha que liga o ponto de partida até o ponto de chegada. Então, basta apenas ligar. Você está vendo que está sendo formado um triângulo, onde o meu deslocamento vetorial é a hipotenusa do triângulo, onde um cateto vale 600 e o outro cateto vale 800. É só contar o número de quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800. Porque cada quadradinho tem 100. E na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 100, 600. 8 vezes 100, 800. E aí você vai aplicar o velho e amigo Pitágoras. D ao quadrado igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Calculando isso, você vai encontrar que a distância vale 1.000 metros. O que é importante para vocês agora é saber, entender por que o meu deslocamento vetorial ele sempre vai ser menor ou igual ao deslocamento escalar. Por quê? Porque o meu deslocamento vetorial não leva em consideração a trajetória. Por exemplo, se eu saio do ponto A e faço isso aqui, ó. Ok? Tá vendo a minha trajetória que eu descrevi? Bem maluca. O que é que eu quero? Eu quero deslocamento vetorial. Eu quero a menor distância. A menor distância, você vai ligar o ponto de partida até o ponto de chegada. Acabou-se. É o meu deslocamento vetorial. Independe da trajetória descrita pelo corpo. Beleza? Ok? Beleza. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos ver agora a decomposição. Já na decomposição, tá? Eu vou usar uma analogia de projeção, de sombra. Então, imagine que você tem aqui uma lanterna, e essa lanterna vai iluminar esse vetor A. Supondo que os raios da lanterna são paralelos, é um holofote, você vai ver que vai ser criado aqui na vertical uma sombra. Onde essa sombra é chamada de projeção do vetor A no eixo Y. A Y é a projeção do vetor A no eixo Y. Se você fizer o mesmo raciocínio na vertical aqui, ó, para iluminar a horizontal, você vai encontrar a sombra no chão, o nosso AX. Então, quem é AX? É a projeção do vetor A no sentido, no eixo X. Aí vamos provar. Depois eu passo o bizu.
Se você fechar esse triângulo, sempre tem um triângulo. Para cá está o vetor A, para cá está o vetor AX, e para cima temos o vetor AY. Como se trata de um vetor de triângulo retângulo, eu já sei que A ao quadrado igual a AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Pitágoras, de novo, para variar. Certo? Mas se você analisar as outras relações, você sabe que o seno de θ é o cateto oposto a Y sobre A. E o cosseno de θ é o AX sobre A. Daí você chega à conclusão que AX é o A cosseno e ao Y é o A seno de θ. Ok? A forma de decorar isso, usando um artifício bem esculhambado, certo? Você tem aqui um vetor VY e aqui tem um vetor VX. Eu sei que VX é o componente, desculpa, o AX é o componente de A. Então, se você olhar entre A e AX, você vai observar que esse período, esse espaço aqui está com θ. Então, se AX está com θ, então eu sei que AX é A cosseno θ. Se está com θ, é cosseno θ. Agora, já o eixo Y é a componente do vetor A na direção Y, na direção vertical. Se você analisar a componente e a resultante, está sem um ângulo entre eles. Então, se está sem ângulos, a Y é igual a A vezes seno de θ. Então, galera, com ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno. Tá? É o bizuzinho para utilizar na questão. Aí só falta a gente analisar agora o que são versores. Ou seja, o versor I e o versor J. Ó, para ficar uma forma mais fácil de entender isso, é imaginar que o versor I é o eixo X. E o versor J é o eixo Y. Ok, AXI, AYJ. Ou seja, o versor, chama de versor. O versor I é as coordenadas sobre o eixo horizontal. E o versor J representa as coordenadas sobre o eixo vertical. Por exemplo, esse vetor aqui, ó, A, ele vai ter uma componente AX e uma componente AY. Ok? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Questão aí. Questão 4 da apostila. Lembrando que todas as questões da apostila estão respondidas lá no canal do YouTube. Abre a apostila, tem PDF, tá? Não precisa imprimir, abre no computador, certo? E aí, se não conseguir resolver, onde tem gabarito, vai abrir uma mãozinha, um dedinho, Brahma Shop, número 1. Na hora você clicar, vai abrir a resolução daquela questão que você está lendo. Não é de outra, não, é daquela exata. Tá certo? Se por acaso você clicar e abrir de outra questão, por favor, me avisa, porque foi uma falha do link. Tá? Vamos lá.
Com 6 vetores de modos iguais a 8 unidades, construiu-se o hexágono regular ao lado. O modo do vetor resultante desses 6 vetores é... Quanto é que vale? Alguém arrisca aí? Veja que essa questão é uma grande pegadinha. Por quê? Porque o aluno que olhar com muita pressa vai pensar, ó, professor, formou um polígono fechado. Se for bom um polígono fechado, a resultante é zero. Olha que beleza aqui, ó. Acabou-se. Fácil demais. Fumo. Por quê? Precisamos só verificar que para ligar um vetor ao outro tem que ser extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com extremidade. Opa, tá errado. Então, eu tenho que fazer essa questão duas vezes. Eu tenho que analisar esse sentido horário e depois eu analiso o sentido anti-horário. Então, inicialmente, nós precisamos saber, né, para facilitar a questão, que um hexágono regular ele é formado por 6 triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Eu tenho 3 ângulos iguais, iguais a 60, e 3 lados iguais. Então, vamos lá. Então, vamos desenhar o sentido horário primeiro, né? O sentido horário primeiro. Começando aqui no ponto A. A, B, C, D, E, F. Então, o primeiro negócio que eu faço pelo método do polígono, desenha o vetor A primeiro. Na extremidade do vetor A, eu desenho o vetor B, que é o BC. Eu também posso apresentar aqui assim, ó. AB, BC, e agora eu vou ter CD. Tá bom? Beleza. O que é que eu faço agora? Agora eu vou ligar a origem do primeiro com a extremidade do último. Então, vou fechar o polígono. Fechei. Agora, lembrando, ó, olha a dica. Se meu lado do hexágono é 8, e eu sei que meu triângulo é equilátero, aqui é 8 e aqui também é 8. Como aqui é outro triângulo idêntico a esse, aqui também é 8. Então, 8 unidades com mais 8 unidades vai dar 16 unidades. Guarda isso por enquanto. Vamos fazer a mesma coisa agora no sentido anti-horário. De A para D. Então, vou desenhar inicialmente a F. Aqui está a F, ó. A F. Na extremidade F, vou desenhar FE. E na extremidade FE, eu vou desenhar ED. ED. Como não tem mais nada o que ligar, você vai ligar o vetor inicial até o vetor final. Que, por sua vez, vale 16. Mas lembra ó, que os dois vetores estão apontando no mesmo sentido. Estão apontando para a direita. Eu tenho 16 para a direita e tenho 16 para a direita. Dois vetores no mesmo sentido, o meu vetor soma vai ser igual a 16 mais 16, S igual a 32 unidades. Olha a questão. Beleza? Vou fazer mais uma. Mais uma. Calma. Até que eu terminei fechando aqui o arquivo. Deixa eu abrir de novo. Já abriu rápido aqui. Fui voltar o slide e terminei encerrando a apresentação, rapidinho. Cuidado com essa questão agora, tá?
Essa questão tem muita gente que não vai saber nem para onde vai. É uma questão fácil. Tá? Deixa eu só compartilhar com vocês novamente. Rapidamente. Vamos lá. Diz o seguinte. Problemas de... Tá chegando aí vocês aí. Tá chegando aí. Tá? Diz o seguinte. Chegou? Chegou, né? Deixa eu ver se chegou aí. Já tá todo mundo vendo aí a questão? Sim. Beleza, vamos lá. Vou ler, ó. Vê que o aluno já fica com medo por causa dessa sopa de letrinhas aí, ó. Né? Fala. Problema de construção de pontes, utilização de guindastes e dimensionamento de vigas envolvem a grandeza força, que é representada através de grandezas vetoriais. Considerando... Na verdade, pessoal, essa questão podia começar aqui, né? Essa questão podia começar aqui, ó. Vou só liberar a tela para mim. Ó. Essa questão podia começar aqui, ó. Não é verdade? Porque o que a gente leu assim, é somente informação. Aí a questão podia começar assim. Considerando as três forças, F1 igual a 0,21I, 0,20I mais 0,7J, F2 menos 0,10I menos 0,15J e F3 0,30I menos 0,25J, que atuam simultaneamente sobre uma partícula de massa igual a 200 gramas, é correto afirmar que a intensidade da aceleração resultante sobre ela vale. Ó, se ele quer aceleração, eu já sei que força resultante é igual a MA. Se eu quero calcular o A, eu tenho que calcular primeiro o F. E onde vou calcular o F? Com essas três equações que foram dadas. Então, representando as equações, a equação da força 1, 0,20I mais 0,7J, da função 2, da força 2, menos 0,10I menos 0,15J, newtons, e da força 3, 0,30I menos 0,25J. A questão também falou que a massa correspondente vale 200 gramas. Transformando para quilo, é só dividir por 1000. Aí o aluno disse, professor, e agora? Como é que eu faço? Né? Aí, pessoal, se você prestou atenção na aula e viu que o eixo I significa, o versor I significa eixo X. O versor J significa eixo J. Então, você vai calcular a resultante desses três aqui, ó, tudo que tiver I, vai ser o nosso F, R, I. Que é igual a quanto? É só somar. 0,2 menos 0,1 mais 0,3. Tudo que tem VI, ó, você soma. Então, 0,2 com menos 0,1 vai dar 0,1. 0,1 com 0,3 vai dar 0,4 I. E faz a mesma coisa na direção J, ou no sentido Y. Eu vou chamar de Y, aqui eu vou chamar de X. Então, vai ser igual a quem? A 0,70 menos 0,15 menos 0,25. J. Ó,
0,15 com mais 0,25 vai dar 0,40. 0,7 menos 0,40 dá 0,3 J. Você também viu na aula de hoje que a minha força resultante ao quadrado é igual a FRX ao quadrado mais FRY elevado ao quadrado. Pitágoras. Então, FR ao quadrado igual a 0,4 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado. Calculando isso aqui, você vai encontrar que a força resultante é igual a raiz quadrada de 0,25. Que é o 0,4 ao quadrado dá 0,16 e 0,3 ao quadrado dá 0,09. Tirando a raiz quadrada, você sabe que a força resultante é igual a 0,5 newtons. E aí você já sabe que você vai jogar agora, na nossa equação, força resultante igual a M vezes A. A minha aceleração vai ser igual a força 0,5 dividido pela massa, que é 0,2, isso igual vai ser igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, tá vendo que caiu uma questão dessa na prova? Se você nunca ter visto o que é versor, você não faz nunca. Fala, Stephanie. Eu já tinha visto, professor, questões parecidas com essas. Só que eu sempre tive essa lógica. Só que quando eu achava o resultado, por exemplo, do I e do J, eu não sabia o que fazer. Quando, na verdade, era para colocar a força resultante, não é isso? Muito bem, exatamente, é a força resultante. Mas já Agora, avançou. Muito bem. agora eu já não esqueço. Agora, o mais fácil é lembrar de Pitágoras. O mais difícil é saber. Então, agora Pitágoras é só, né, fechar a tampa do caixão. Beleza? Beleza, pessoal? Galera, então agora é a hora da chamada. Por favor, escreva o nome de vocês na chamada. E se alguém tiver alguma pergunta, pode ser feita agora. O professor, Pode falar. no caso, para finalizar essa questão, só era pegar o resultado desse F, né, e igualar com a massa e E multiplicar vezes a jogar isso. aceleração. Porque ele quer a E pergunta que descobrir, ele. né, o valor de A. Porque a pergunta que ele quer é quanto vale a aceleração. E aí você vai calcular onde? Força resultante igual a M A. Beleza? Beleza. Mais alguém para assinar a ata? Começou em Antônio e finalizou em Domingos. Ok? Lembrando, gente, que na sexta-feira, às 6h30, 6h30, não, às 6 horas, eu estou com a turma vendo termologia, certo? Então, se por acaso alguém quiser já adiantar a termologia, quiser assistir lá, é só falar comigo no privado, tá? Eu sei que vocês têm aula no projeto. Então, se não der para assistir a aula, pede a gravação da aula, que eu mando para vocês. Beleza? Deixa eu aqui salvar primeiro a chamada para poder encerrar a gravação. É só me falar no privado. Ou seja, ou no link do grupo de física. Tudo você coloca, eu vou colocar lá. Então, não precisa estar esperando por mim. Eu vou dizer, ó, hoje vai rolar aula sobre dilatação térmica. Pronto. Começa às 6 até 7h30. Se por acaso o professor lá de sexta-feira faltar, vem-se embora para cá.
Não precisa nem procurar. Cadê o link? O link está lá no grupo de física, do WhatsApp. Ah, professor, não tô. Então, o que faz? Manda mensagem que eu adiciono.